Multiversal Flaviano. O texto de 1 Tessalonicense, ele é uma perícope. Você começa em toda uma estrutura. E veja, o versículo de número 15, ele introduz diretamente Deus na narrativa. Qualquer pessoa que pegar o versículo de número 15 vai perceber que ali vai aparecer Deus na narrativa claramente. Versículo de número 15, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas. E nos têm perseguido e não agradam a Deus. Kaiteo me. Tá ali, ok? Então, temos ali Deus. Ok, o grego do Novo Testamento, diferente de outras línguas, e é minha responsabilidade explicar isso aqui, tem uma estrutura semântica e sintática bem diferente da língua portuguesa. Vou dar um exemplo, tá, Francis? Aqui, olha, quando se fala de nominativo, por exemplo, você tem o nominativo na sua forma absoluta, você tem um nominativo predicativo, um sujeito ele pode estar oculto dentro de uma narrativa quando há alguns aformativos ou preformativos ou partículas que fazem isso. Por exemplo, o versículo de número 16 mostra que Deus está na narrativa. E onde mostra que Deus está na narrativa? Vamos lá. Olha aqui, ó, versículo de número 16. Isso aqui, ô Vinícius, partindo da tua fala, é um erro de principiante em grego que um aluno meu do curso de iniciação não cometeria. Olha só, o texto diz assim, aí em Tessalonicense eu vou pegar a parte, que ele diz que não tem Deus. E isso é um erro grotesco se ele falou isso. O verbo que aparece, que eu não vou trabalhar, eu já ouvi vocês, ok? Vou ouvi-los mais. Tá assim, ó. Eftasem, olha agora o que vem depois de eftasem. De et autus. De et autus. Você pode usar uma espécie de apóstrofo, ou elisão, que a gente chama, emendando, ok? Aí, a preposição do acusativo, epi, ou epi, mais a adversativa. Então, veja, de modo algum, essa adversativa, ela exclui, pelo contrário, é ela quem conecta. Essa adversativa, ela é uma conjunção coordenativa e ela aponta claramente a continuação do desenvolvimento de uma narrativa e dos sujeitos que estão ali compondo essa estrutura. E quando você pega o versículo 15... Ele vai falar, eles desagradam a Deus e são hostis a todos. E aí, a ira, ele não precisa dizer que a ira de Deus caiu, porque se eles estão dizendo que eles desagradam a Deus, no final, a ira de quem que pode cair? Então, nessa parte, você matou a pau. Não, corretíssimo. E mesmo, Francis, entendam só, o versículo 15, veja, seria, vamos dizer, discrepante do redator usar uma adversativa, que é uma adversativa muito peculiar no grego. Nós temos várias adversativas. Veja que ele não usou aquela adversativa al, né? O al, que nós temos em grego. Ele usou de. E veja só, é interessante. E ele usou justamente de, e por uma razão. Porque antes justamente dessa adversativa, veio o termo principal, que é o foco do debate de vocês, que eu ouvirei e farei minhas considerações quando for necessário que vocês assim me permitirem. Você tem eftasem, que é um verbo no indicativo auristativo. E veja, marcado pela presença dessa consoante sigma, e que, dependendo do contexto, da estrutura, como eu tenho de, eu não posso pressupor que isso se aponte diretamente para um futuro, por uma razão, porque eu tenho uma estrutura do primeiro auristo. E a adversativa, ela não seria compatível se eu estivesse falando de algo que fosse acontecer no futuro. Então há um anacronismo claro, absoluto e absurdo. E não só isso. Tendo um anacronismo evidentemente absoluto e claro, demonstra que o texto não está sendo escrito, sobretudo na data que dizem que está sendo escrito.
Por que que eu entendo que temos aí Deus? Porque o verbo, além de ser auristo, observe, ele está na terceira pessoa. Ué, mas como assim? É um indicativo auristo ativo de terceira pessoa do singular. Flaviano. O Novo Testamento. Em seu verdadeiro contexto.